Olá, hoje estamos aqui diretamente dos estúdios LX com a Maria Fernanda. Maria Fernanda é a ganhadora do sorteio que nós fizemos no Centro Paula Souza, no evento das escolas técnicas do estado de São Paulo. E ela foi uma das grandes ganhadoras e hoje aqui nós vamos gravar o podcast da Maria Fernanda, tratando de um tema que eu adoro, o direito da personalidade, os direitos nessa era digital. E já para dar início, eu convido a minha entrevistadora, que o podcast é dela. Ela vai gravar as suas perguntas e eu serei o entrevistado. Olha, estamos aqui no estúdio, não é marmelada, ela é do direito. Sim. Não é nada marmelada, viu, pessoal? Ela participou dos eventos e teve a oportunidade aqui. Você também quer gravar o seu podcast, sua aula? Procure nas redes sociais, Estúdios LX. Olá, Mafê. Olá, professor. Muito obrigada. Gostaria de agradecer pelo convite e também é uma honra participar deste projeto que vai agregar quanto no meu conhecimento jurídico, quanto até mesmo nas minhas mais áreas. Que conhecimento nunca é demais. Conhecimento sempre é poder, né? Sim, claro. E um poder hoje, o assunto que você traz aí para esse seu primeiro podcast, qual é o nome dele? Bom, o meu primeiro podcast, na verdade, é Mafê News, baseado na minha conta de direito, que é o Indúbio Mafê. Seguem lá, Indúbio Mafê, no Instagram. E aí eu começo com um tema voltado para o direito digital e direito de personalidade, direito de imagem, conforme o senhor queira preferir dizer. O tema é sobre inteligência artificial e os limites éticos perante pessoas falecidas. Eu acho que é um tema bastante relevante no mundo atual. Nos últimos tempos, surgiu bastante casos sobre, um exemplo, o caso da Elis Regina com a empresa Volkswagen. Teve um caso também de pessoas utilizando a voz de pessoas falecidas que já morreram, quanto em dublagens, quanto até mesmo em músicas. Aí eu queria ouvir um pouco sobre essa parte da área jurídica. Qual é o limite, onde isso vai ser extrapolado, onde não, aonde é permitido. Então, o senhor aceita conversar comigo sobre isso? Claro, será um prazer. Vamos lá. A personalidade, a imagem e a voz de uma pessoa que já falecida continua sendo protegida pós-morte? Bom, lembrando que a personalidade com a morte, a personalidade, aquela que nós conhecemos, ou a personalidade civil com o nascimento, Sim. ou a personalidade jurídica com o registro da empresa na junta comercial, que são as duas formas de início da personalidade, lá no base do direito civil 1. Sim. Então, nascimento com vida, Sim. personalidade civil, ou o arquivamento dos registros da empresa, da constituição da empresa, o contrato social para a pessoa jurídica. Com a morte da pessoa física, se encerra. Os direitos da personalidade se encerram. Mas os direitos decorrentes deles, então, a imagem, todo o conteúdo que essa pessoa produziu em vida, todo aquele acervo, inclusive ético e material, isso sim continua sendo protegido, não só pelo direito civil, mas pela Constituição Federal. É algo, inclusive, que pode ser objeto de partilha, eventualmente, num inventário. Então, a personalidade em si se encerra com a morte, mas os direitos dela decorrentes, não. Compreendi. E é muito importante porque isso, ultimamente, talvez esteja sendo extrapolado. Aí eu queria saber a opinião um pouco voltada... Pode ser uma opinião pessoal e até mesmo uma opinião técnica. O que o senhor visualiza nesses últimos acontecimentos? Está sendo extrapolado esses limites do direito de imagem, a personalidade que já se encerrou, mas, porém, tem a questão da memória, tem até mesmo os parentes que têm o direito, né, a questão do falecido. Então, como que o senhor visualiza isso? Eu queria uma opinião quanto técnica, quanto uma opinião pessoal. Olha, na questão técnica, o Código Civil vai regular isso e algumas leis também especiais. Mas, como tudo, vale o bom senso. Sim. No direito, que vale é o bom senso. Houve o consentimento dos titulares desses direitos, que são os seus sucessores. Em vida, a pessoa deixou alguma coisa escrita dizendo que
como ela gostaria que fosse tratado esse seu capital intelectual, material que ela deixou, ou não, é só apenas a exploração da imagem. Você pegou um caso aí da Elis Regina, com certeza, quando a Elis Regina morreu, ela nem pensava em que nós estaríamos hoje com a internet, com as redes sociais e sendo possível rememorar e discutir tantas coisas. Talvez isso não tenha sido. Mas hoje, atualmente, qualquer pessoa tem aí, e a gente tem, né, crianças. Eu tenho uma filha de 7 anos, ela está registrada desde o dia que ela nasceu até agora. E há também, dá um outro podcast, uma discussão aí se a gente deve ou não postar foto de filho desde pequenininho, né? Porque ela não tem o direito dela, ela ainda não ela está sendo explorada, a imagem dela, sim, por mim, pela minha esposa, pela família, pelas tias que gostam muito. Ela deu o consentimento dela. E quando ela chegar lá nos seus 18 anos, e ela olhar e falar assim, nossa, minha vida toda tá na internet, eu não gosto que eu era assim. Eu não queria que ninguém soubesse que eu era desse jeito, que eu era magra, que eu era alto, que eu era gordinha, que o meu cabelo era assim, assim. Não tem como. Tá tudo registrado na internet. Cada vez que você posta uma foto. Então, hoje, esses direitos, nós não estamos nem pensando aí, aqui, o seu assunto aqui é depois que a pessoa morre. E das crianças? Que já é um outro assunto também, porque tem a ver com personalidade, coisa que nós nunca pensamos antes. Porque não existiam redes sociais. Então, o máximo, a gente tinha um álbum de fotografia que você mostrava lá pra tia. Aí vídeo de festa de formatura, de casamento, que era um saco. Você chegar e falar, olha aqui a minha festa de 15 anos. Você tinha que sentar lá e ficar assistindo, né? Você fala, que legal. Só quem gosta é o pai e a mãe. Agora não, agora você joga na internet, você assiste de onde você quiser. Nós aqui estamos fazendo algo para a posteridade. Uma vez publicado esse podcast aqui, se eu morrer amanhã, né, você inclusive vai estar aqui, daqui a pouco você vai assinar, né? Você já assinou um termo que você permite o uso da sua imagem, eu permito o uso da minha imagem e assim vai. Se você falecer ou se eu falecer e alguém vier dizer, mas esse podcast não podia ter sido. Não, está aqui autorizado. Agora, existem algumas questões, como você levantou. Será que a Elis Regina deixou alguma coisa autorizada? As músicas dela, com certeza. Porque a música era um patrimônio material dela ali, que tem direitos autorais e tudo mais. Mas e a imagem dela? E a vida dela? Sim. Então, são questões aí que nós precisamos analisar. Tem que ter o bom senso. A lei prevê, sim, nós temos hoje o Marco Civil da Internet, lá no seu artigo 19, que vai também prever algumas situações, o Código Civil no artigo 20, que também dá os parâmetros, mas usar também o bom senso. A LGPD, a Lei de Proteção de Dados, por mais que não esteja muito voltada a essa área de inteligência artificial, logo mais ela vai ter que ser atualizada para encaixar a inteligência artificial. Eu acredito que alguns meios já estão sendo, né, professor? Algumas vertentes já estão encaixando a inteligência artificial para que isso se torne até mesmo mais entendível. Não sei nem se essa palavra é certa, mas seja mais compreensível para a gente. Porque a inteligência artificial surgiu há poucos anos. Querendo ou não, é algo muito recente para a história da humanidade e está causando muitas consequências, tanto positivas quanto negativas. Mas acredito que no meio jurídico, isso vai trazer grande impacto, não somente para o judiciário, mas para a vida em si humana. Então, assim, como que a Lei de Proteção Geral de Dados pode influenciar nisso? A questão em si da inteligência artificial, a inteligência artificial dentro da LGPD? Ainda que a LGPD, que ela entre em vigor em 2018, né? E começa a ter todo esse trabalho de conscientização dos dados a partir de um conceito de proteção específica e a partir também com base no marco regulatório da internet e da Marco Civil, né? Ela não tem algo específico, mas quase toda a lei Geral de Proteção de Dados, ela fala sobre dados sensíveis, ela fala sobre proteção, ela fala sobre armazenamento, ela fala sobre informações. A partir do momento que você interage com qualquer uma dessas inteligências artificiais, a gente não tem uma só, na verdade são inteligências generativas, por quê? Porque elas criam
conteúdo. Então, se você pegar o ChatGPT, se você pegar o DeepSeek, o Gemini, são várias, até umas 30 já. Todas as vezes que você aciona isso, seja gratuito ou pago, você concorda com os termos que existem para uso daquela inteligência artificial. Certo. Nos termos, e a gente nunca lê, tá, pessoal? É uma coisa que é muito engraçado, que a gente... Isso, Casa de Ferreira Espeto de Pau, eu sou advogado, você é futura advogada, nós temos aqui o pessoal que está estudando direito, a gente dá um clique direto. Poucas pessoas vão lá e olham os termos e leem, entendem os termos. Mas com certeza ali está dizendo quais são os usos que você vai ter. Então já está previsto, independente, não precisa ter algo específico. Claro, cada vez mais a inteligência artificial está tomando lugar na nossa vida. E eu costumo dizer que nos próximos 2 anos, quem não dominar a inteligência artificial vai ser dominada por ela. Profissões onde a rotina seja a base, então coisas que você tem que fazer todo dia a mesma coisa, esse profissional vai deixar de existir. Mas voltando, a LGPD ela já prevê toda essa proteção de controle, finalidade. Então, para que você está usando? A inteligência artificial do ChatGPT usa os seus dados para melhorar a sua interação com a máquina. Vai estar lá nos termos. Se você contratar, ou mesmo gratuito, quando algo é gratuito, quem está pagando é você. Mesmo que você não pague nada. Você está pagando com o quê? Com seus dados. Hoje, a coisa mais importante que existe é saber seu consumo, o jeito que você gosta, do que você gosta das coisas, qual é o seu time tricolor do coração, né? Nós temos aqui um São Paulino que está feliz hoje, eu também tô. Eu também tô. Estamos, já são 3. Tem outras pessoas que não estão tanto, que não torcem para o São Paulo, mas não estarão tão felizes. Mas até que, enfim, nós estamos felizes, né? Quem assistir a gente aqui não vai saber, mas ontem o São Paulo ganhou do Flamengo. Então, fica aí para a posteridade. Isso é verdade. Então, todos esses usos que nós estamos tendo com a inteligência artificial vai estar previsto. Você tem que olhar. Claro, se houver uma nova, né, daqui a pouco, porque a máquina ela vai continuar gerando conteúdo com base nas suas preferências, com base naquilo que você alimenta a máquina. Então, tá lá. Então, uma dica dê uma lida. Mesmo que seja de graça, você está informando, você está passando seus dados. Você está dando informação para a máquina sua e isso vale dinheiro, vale ouro. Isso é bem verídico, porque até no sentido de que vou utilizar o que o senhor falou, vou utilizar um pouco a sua frase de uma forma parafraseada. Se nós não dominarmos, não soubermos como lidar com a inteligência artificial daqui a 2, 3 anos, muitas profissões elas vão ser mais ultrapassadas, porque o chat vai fazer por você. Mas uma coisa interessante que eu queria ressaltar é o quanto que muitas vezes ela engana, ela manipula, porque às vezes são dados anteriores, dados passados, ultrapassados, ou são dados que não são verdadeiros e ela cria, ela inventa, porque se ela não tiver, ela cria. Entende? E aí, a questão principal como que a gente pode dominar? Aí tem essa questão das pessoas falecidas, que aí eu vou ressaltar. Porque hoje em dia, se vamos pegar uma criança, se ela não souber, por exemplo, quem é Elis Regina, ela vai pensar que aquele podcast, não, perdão, aquele comercial, aquele conteúdo é verdadeiro, que aquela pessoa realmente estava dentro de um carro, ou que aquele cantor ou aquela dublagem realmente foi feita por tal pessoa. Então, vou dar um exemplo até mesmo que eu estava discutindo com o Vinícius, o John Lennon. John Lennon dos Beatles teve uma voz dele que foi feita por IA. Pegaram a voz do John Lennon, reproduziram por IA e fizeram um álbum dos Beatles, porque os Beatles é uma das bandas mais famosas, se não a mais famosa do mundo. Mas isso traz impactos, quanto positivos financeiramente, porque os Beatles, e até mesmo questão de influência, os Beatles se tornou mundialmente famoso, mas também tem a questão negativa que as pessoas não vão saber que aquilo é verdade. Então, tem a questão da manipulação. Aí eu queria saber do senhor, como que a gente, de fato, pode entender isso a fundo? Porque é sério que a gente pode discutir aqui. Manipulação
até mesmo interferência de dados? Como que o senhor visualiza isso daqui a alguns anos? Primeiro de tudo, isso é uma questão ética, é uma questão educacional. As pessoas precisam ser treinadas para entender que tudo tem limite. A máquina, ela só faz aquilo que você pede. Nós estamos caminhando para uma inteligência artificial que ela se retroalimenta e daqui a pouco ela vai controlar tudo. Mas não é bem assim. Sempre vai ter um ser humano dando um comando. Uhum. O ser humano precisa estar sempre eticamente visualizando aquilo, qual é o objetivo que ele busca com a utilização. Claro, vamos ter pessoas que não vão ter essa preocupação, outras terão. Tá aí o direito para balizar o que é ético, o que não é ético. Por exemplo, se você pegar o Instagram, ou se você pegar qualquer dessas mídias sociais, eles colocam lá, olha, para você colocar se aquele conteúdo foi criado por inteligência artificial. Você pega, hoje tem uns vídeos muito legais, né? Eu gosto de uns até para mostrar para minha filha, que mostra, por exemplo, eu sou o corpo humano, aí aparece o coração, um desenho do coração. Poxa, se tivesse aquilo na época que eu estudava biologia, cara, você vê, eu funciono assim, eu bombeio o sangue, o coração batendo, pulando e vai. Um negócio maravilhoso, criado com inteligência artificial. Eu posso criar vozes, eu posso criar... Mas, de um outro lado, por isso a educação. Eu sempre falo que a educação em tudo, né? A educação polida, a educação com as pessoas e a educação para aprendizado. Você tem que ensinar as pessoas a buscarem as referências. Então, assim, não é porque está lá na internet e hoje nós vivemos um momento que a gente desconfia de tudo. Uhum. Quando alguém vira isso aqui, pode se achar que será que eles estavam lá mesmo? Será que são eles? Será que... Porque nós estamos na era da inteligência artificial, onde tudo é produzido e você não sabe o limite entre o real e o não real. Sim. O que o direito vai fazer, como sempre, já existe o marco regulatório da internet, a Lei Geral de Proteção de Dados, o Código Civil, é balizar isso, é sempre os excessos e os alertas. Então, como é que eu vou saber se isso ou não? Buscando a fonte, buscando algo que vá trazer para você a origem. E, de um outro lado, hoje, o acesso à informação está muito fácil. Se tiver um telefone na mão, não precisa ser o de última geração, e uma internet, um Wi-Fi, você busca o que você quiser. Você pesquisa para saber se aquilo é fato, se é fake, se aquilo tem origem ou não. É muito simples. Você não precisa acreditar, pelo contrário, você tem que desconfiar de tudo. Uhum. Isso é uma regra, tá? Não é que eu virei uma pessoa que eu sou desconfiada do mundo. Não. No mundo de tanta informação, de tanta coisa que vão jogando pra gente, primeira coisa que você tem que aprender é selecionar. Então, eu vou olhar e vou falar, bom, isso aqui parece ser algo. Eu posso buscar em outros elementos dentro da própria internet ou usando o próprio chat GPT. Você pode perguntar para ele, analise esse vídeo, me diga se ele foi criado por você ou é algo real que foi gravado assim, assim, assado, ele vai te falar. Então, você usa a própria máquina para ver se ela está mentindo ou não. É o comando. Quem comanda é o ser humano. Sim. Então, você precisa... E aí, eu vou fazer uma propaganda de uma empresa que a gente está trabalhando aqui no escritório, de meu amigo Fernando, lá de Salvador, a Atomate, que é uma empresa hoje que faz toda a transformação digital. O que é isso? É você entrar na vida de uma empresa, ou de um executivo, de um advogado, de um escritório, entender quais são as dores, as necessidades de rotina que nós estamos falando e conectar via aplicativos, via robotização e encerrar todas aquelas situações que seriam rotineiras e você trabalha usando a inteligência artificial primeiro, fazendo aquilo que seria braçal, que seria repetitivo. Isso serve para o escritório de advocacia, para um consultório médico, para um consultório de odontologia. E mais, ensinar a usar a inteligência artificial, sempre num padrão ético. Então, você fazer o letramento digital, é entender... O chat GPT não é um Google. Uhum. Você precisa explicar o que você quer, dar o fundamento que você quer. Dizer, então, aprender a fazer o prompt, né? O prompt é o comando. Nesse comando, hoje as inteligências artificiais que estão ali, se você também der um comando
e há já um filtro prévio da própria inteligência, eu dei um comando assim, me ensine como eu faço para roubar um banco. Ele não vai te dar. Porque já há um filtro, que isso é antiético, isso é crime, então ele não vai te ensinar como é que rouba um banco. Como eu faço para usar cocaína de uma forma melhor e não ficar doidão? Fala, você não pode usar cocaína. Ele vai dizer que isso é ilegal. Então, a própria inteligência artificial, ela já tem mecanismos, claro. Eu posso burlar isso, eu posso ir para a Deep Web, que aí é uma coisa mais profunda, né? Onde as pessoas utilizam para fazer crimes, para bullying, para pedofilia. Mas o próprio sistema consegue bloquear. E quando não, nós temos aí o Ministério Público, nós temos o próprio OAB, vários órgãos que vão ali balizar. Mas não dá para controlar. Você fala assim, olha, isso não pode. É bom senso. Certo. E quem deve ser responsabilizado em caso de uso abusivo? Primeira pessoa é quem está abusando. Sim. Quem é o agente? Os agentes ou os agentes. Quem teria o dever de cuidado? Então, eu tenho um uso excessivo. Eu não consigo identificar. Não é possível identificar que foi o fulano. Hoje nós temos os IPs das máquinas, nós temos a rastreabilidade para saber de onde que saiu aquele material que foi produzido. Isso é possível fazer. E nós temos aí também as próprias plataformas, onde está hospedado. Então, é aquela briga que é muito grande ainda, que é a regulamentação das mídias sociais, porque eles dizem que eles são apenas um hospedeiro e não o responsável por aquele conteúdo. Mas em todas as legislações, no Brasil, em todo o mundo, já há essa discussão dessa solidariedade entre quem, se você disponibiliza ali uma plataforma na qual vão ser colocados conteúdos que podem ofender... no mínimo você é solidário, ou no mínimo você é corresponsável. Então, mas o primeiro é você descobrir o agente. E hoje é muito, muito fácil você conseguir identificar quem é que está indo fora do direito, né? Quem é que está indo contrário. Nós vamos ver se aquilo é um crime. Sim. E aí nós estamos dentro do direito penal, né? A tipificação, está tipificado, nós temos... as relações sociais, elas são mais dinâmicas do que a própria lei. A lei demora para acompanhar. Não é crime? Aí nós vamos para o direito civil. Se vai ter alguma ofensa à honra, vai ter alguma repercussão no patrimônio material e imaterial, e assim vai sendo sucessivamente. Quem são? Uma coisa é a responsabilidade criminal, outra coisa é a responsabilidade civil. A responsabilidade criminal é individual, eu preciso saber quem foi. Eu posso não saber quem foi, mas eu posso saber quem foram os responsáveis por toda aquela divulgação ou quem deixou que aquilo se alastrasse. Vai ser responsabilidade civilmente. É como, eu visualizo como se fosse uma cebola. Você vai cortando e vai saindo as cascas, né? Se não for na área da penal, vai na área civil. E por assim por diante. Ou medidas administrativas. Por quê? Tem a questão que tem que ser discutida. A pessoa em si que fez, que alimentou a plataforma ou a plataforma em si. Porque, como o senhor tinha falado, tem muitas plataformas que falam assim, sou o hospedeiro dessa informação, não sou de fato o dono, o proprietário da informação. Vou utilizar um exemplo assim, que vago, mas que faz parte. É como se fosse a Uber. A Uber fala que ela não tem parceiro com nenhum carro. Ela somente ela faz essa ligação entre o motorista e o passageiro. Então, é muito nesse sentido. Quem de fato responsabilizar quando infringe esse limite ético? Quando infringe a LGPD, por exemplo. Então, assim, quem de fato tem que ser responsabilizado e como responsabilizar? Porque é algo muito novo pra gente na área do direito e até mesmo para o judiciário brasileiro, que é difícil da gente tratar sobre esse assunto. Sim, daí a rastreabilidade, daí o princípio, então, que você terá que observar quem é o titular daquele conteúdo, daquela ofensa. E eu entendo, né, que sempre o primeiro é você identificar quem foi.
Se não é possível, quem são as pessoas que deveriam, no mínimo, fiscalizar? Eu tenho até o próprio órgão público, o governo, né? O Estado é um dos que tem responsabilidade sobre isso, porque ele autoriza. É ele que é o que dá a concessão, é ele que autoriza que as empresas possam trabalhar, que a internet, com suas mídias sociais, com tudo que está... Tudo é regulado pelo governo. Sim. Né? Então, ele, numa última instância, o governo também os órgãos reguladores, as agências reguladoras. Mas, como você bem disse, é tudo muito novo. E nós estamos aí numa briga com as Big Techs, que são as empresas maiores do mundo. A Google, o Twitter, né? O X, a Meta, né? Que é do Zuckerberg, que é o Instagram, o WhatsApp. Eles sabem da vida de 8 bilhões de pessoas. Né? Vamos dizer que não estejam os 8 bilhões do planeta, mas pelo menos uns 6 bilhões de pessoas estão conectados hoje numa das redes sociais. Aí tem o TikTok, que é chinês e tudo mais. Essas empresas hoje elas têm sede no Brasil, já é um ponto. Então, eu consigo determinar uma ordem judicial de bloqueio do WhatsApp por um dia. O juiz consegue fazer isso. Coisas que, se essas plataformas que estão fora do país e conseguem operar aqui dentro, a gente já não teria esse controle. Mas a responsabilidade, a primeira, é quem é o autor do conteúdo. Segundo, se eu não posso achar quem é o autor, a plataforma tem que, no mínimo, indicar. Ela tem como saber, não, eu não tenho, então você é corresponsável. Na minha opinião, sempre a plataforma ou a mídia social, no mínimo, ela tem uma responsabilidade em contribuir para que, não só com educação, mas também contribuir para que eu identifique quem é aquela pessoa que está agindo contra o direito, que está agindo de forma não ética, que está infringindo as leis. No meio jurídico é difícil, né? Teve até um caso em 2024, né? Que o X, agora é X, que foi banido. É um tema que a gente poderia ficar horas falando sobre, né? Não somente pessoas falecidas, que eu achei um tema bastante importante, mas a gente poderia falar sobre até mesmo, como você mencionou, sobre as crianças, a adultização, que também foi um tema bastante falado no ano passado, no meio das redes sociais. A gente poderia falar sobre fake news, a questão do uso, invasão da imagem, o mau uso da imagem, na verdade. Então, assim, é um tema bastante explorático. Eu acredito que não somente pessoas falecidas a gente precisa falar somente sobre. Podemos explorar mais sobre. Sim. É um tema que é diverso, é um tema que dá pra gente debater, conversar sobre. Mas, voltando ao tópico, é que onde termina a homenagem e começa a questão da exploração e a imagem sensacionalista. Vou utilizar como exemplo o senhor. O senhor, o professor Sérgio, ótimo professor da São Judas, infelizmente... Bate na madeira. Vai me matar, né? Não, aquelas. Tá me matando. Pô, minha filha falou ontem que ela não quer ficar sem pai. Ela falou, não, você não vai ficar, não. E você não vai morrer primeiro que eu. Mas assim, aí o senhor, infelizmente, acontece alguma coisa... Deus tem aquela... Aí acontece alguma coisa e aí eu começo utilizando a sua imagem, a faculdade começa a utilizar a sua imagem para algo... para explorar para a imagem quanto da São Judas, o quanto o professor Sérgio foi um ótimo professor, que ele que ele inclusive, gente, estudou na São Judas, não é, professor? Terceira turma do curso de Direito. Olha, isso aí. Fundador do curso de Direito da São Judas. É sério, é o senhor do professor Bolognini, né? Fui aluno do professor Bolognini, fui aluno da professora Débora. Nossa, então... Fui aluno, fui um dos melhores alunos. Então, só imagina. perguntar pra ele, né? Se fui mesmo. Eu acho que eu fui. Não tá registrado mesmo, não tá nessa época, então foi. Ó, tá vendo? Se tivesse a internet, ia puxar lá, vamos lá. Vamos ver o que aconteceu. Puxar aqueles álbuns, professor. Mas assim, ele foi professor da casa. Então, imagina a nossa faculdade, não sei se pode mencionar aqui, sim, mas... claro. A São Judas explorar a imagem do professor, que ele foi professor da casa, hoje ele dá aula, hoje, como a gente utilizou como exemplo. Sim. Então, como seria... Aonde que termina a questão da homenagem e vira a questão de exploração e sensacionalismo? Então, tudo tem a ver com qual é o objetivo mesmo. Se eu tenho esse objetivo da exploração e aí eu quero monetizar, eu quero ter isso como um fim efetivamente mercadológico ou ganhar dinheiro em cima disso, e o limiar ali é tênue, então, assim,
Quando a São Judas vai, estamos usando esse exemplo da São Judas, eu fui professor, eu fui aluno, e a São Judas usa um comercial, sem autorização da minha família, né? Dizendo, venha você também estudar na São Judas. Aqui os alunos são tão bons. Veja o professor Sérgio, que faleceu há um mês. Ele foi aluno da São Judas, um ótimo aluno, um professor maravilhoso. Nós temos a honra de ter tido no corpo docente, também como discente. Foi um ótimo advogado, um professor. Vem na São Judas. Quem sabe você vai ser um dia igual o professor Sérgio. Aí qual é a finalidade? Qual foi o objetivo aí? Falar para os alunos que se você estudar na São Judas, você vai ter uma carreira de sucesso. Sim. Igual o professor. Então, vem para São Judas. Está tendo exploratório. Sim. Agora, se a minha família, que tem os direitos sobre o meu conteúdo, sobre a minha vida, autorizar e quiser monetizar isso, e eu não tiver deixado numa disposição de última vontade, que hoje é possível fazer isso, então eu posso, antes de morrer, fazer um testamento dizendo, não está autorizado usar o meu nome, nada que seja meu, com fim monetário, com fim para ganhar dinheiro. É proibido. Então, eu tenho uma disposição de última vontade que foi deixada em testamento e aí nem a minha família pode ir contra isso, porque é uma disposição minha, da minha vontade, em vida. Assim como eu posso dispor sobre meus bens, para quem vai ficar ali até 50% daquilo que é meu, se eu não tiver se eu tiver filhos, se eu não tiver filhos, eu posso fazer integralmente. Eu também posso colocar isso. Então, vamos dizer que eu não deixei autorização nenhuma, não deixei nada, mas a minha família falou, bom, é uma forma da gente imortalizar e ainda alavancar, ganhar um dinheiro, tá tudo certo. Não há problema nenhum. Agora, se eu não tiver autorização nem do homenageado e nem da família, eu estou tendo uma exploração. Então, tudo tem a ver com essa regra dentro do próprio... Quem vai regular isso é o próprio direito civil. É muito simples. Então, eu posso começar com uma homenagem e, a partir disso, o fim era homenagem. Nós vamos homenagear os principais professores, ou ex-alunos da São Judas, é uma homenagem que está sendo feita em memória de quem foi professor da São Judas. São Judas tem 50 anos, o curso de Direito tem 30 anos. Foi um curso e nós estamos aqui querendo... Então, fizemos todo um trabalho para homenagear quem foi aluno, quem se destacou, quem foi funcionário, e pedimos autorização para todo mundo e fizemos. Legal, foi feita uma homenagem. Agora, eu vou ler aqueles termozinhos que estão lá. Os termos que ninguém lê. Estou cedendo aí direito à imagem, podendo ser utilizada para fins de divulgação do curso. Aquilo ali já foi tudo, você está autorizando. Entendeu? Então, é um limiar muito ali, vai depender da autorização e da extensão que você está usando isso. Às vezes, você não tem autorização para uso, mas se você não está dando fim mercadológico, se você não está dando fim econômico para aquilo, a lei vai balizar isso. Então, olha, eu fiz uma homenagem, usando esse exemplo, para o professor Sérgio. Nos 50 anos da morte do professor Sérgio, nós, por ser um aluno, um ex-aluno, um ex-professor aqui, nós fizemos uma homenagem. Obrigado, professor Sérgio. A São Judas agradece por ter recebido você tantos anos, desde aluno a professor. Ponto. Eu não pedi autorização, mas eu estou fazendo uma homenagem apenas e estou exaltando a pessoa. Honrando. Claro, a família pode até falar, não, mas olha, aí é um outro limiar, aí eu preciso comprovar. Sempre assim. Por isso que eu falo, né, para todos os meus alunos, o primeiro dia de aula, se existisse bom senso, não ia precisar de advogado, juiz, promotor, nada. O que é o bom senso? É você analisar. A gente pode usar bom senso para tudo, né? Bom senso é aquela coisa que você olha, pensa e fala, é adequado? Eu estar aqui hoje num podcast sem camisa e de sunga é adequado? Não. Se a gente estivesse fazendo esse mesmo podcast na praia, falando direito na praia hoje eu estou aqui com a Mafê, nós estamos aqui na minha casa de praia e eu estou aqui conversando com você sobre direito na piscina. É adequado eu estar sem camisa? Não faz sentido. Não, é adequado. Nós estamos na praia, o nome do podcast é Direito na Praia.
Verdade. Eu vou estar de terno e gravata na praia? Entendeu? É isso, adequação. Exatamente. Bom senso. É. Você pode estar de biquíni, você não pode não estar lá... Tô aqui com a parte de cima do biquíni, mostrando que nós estamos numa praia, num lugar descontraído. Ou vamos fazer um podcast direito na balada, tá todo mundo dançando. Se eu tiver um podcast no Tribunal de Justiça, eu vou estar lá dançando? Então, bom senso é essa coisinha que se todo mundo fizesse, usasse... Qual é o bom senso? Eu sair daqui, a luz está acesa, eu apago. Alguém precisa falar para eu apagar a luz? Ah, não, mas não tem placa, ninguém mandou, não é meu. Vou deixar a luz acesa, aí depois eu vejo. Eu acabei de comer em casa, eu tenho empregado, eu tenho tudo, mas custa eu tirar o prato e levar... Bom senso. Então é isso. O que vale é o bom senso. Bom ponto, professor. Só para adentrar, essa discussão surgiu através de uma aula do professor Vinícius. Inclusive, pode mandar um abraço para ele? Claro. Abraço, professor Vinícius. Era pra você estar aqui, né, Vinícius? Mas tá trabalhando demais. A coordenação não é fácil, não. Não é fácil, né, professor? Eu sei muito bem isso. Semana que vem a gente volta, né, todo mundo? Mas, assim, surgiu através da aula dele, a gente começou a papear e tudo mais sobre direitos dos falecidos e envolvendo inteligência artificial. E aí, trazendo... como eu falei, o caso principal que me deu esse estalo, esse norte, foi o caso da Elis Regina com a empresa Volkswagen. Porque pessoas alegam que, além dela nunca aceitar essa proposta de utilizar essa imagem, que é para fins questão de capitalismo, isso é mais um pouco voltado à política, não vamos adentrar nesses termos. Mas... a minha pergunta é, acredita que a IA, ela pode distorcer o pensamento de uma pessoa falecida? Sem mesmo, vamos dizer assim, a Elis Regina, por toda a trajetória que ela teve, os pensamentos que ela tinha, isso foi distorcido naquele comercial? Olha, eu não vou tratar porque eu não me recordo do comercial, então eu não vou opinar, porque eu não assisti esse comercial, se assisti... não me recordo efetivamente o que era tratado ali. Certo. Mas que a inteligência artificial pode? Pode tudo. Deve? Não. Ela pode. Claro que ela pode. Ela consegue transformar hoje com os aplicativos de imagem, de voz, de texto, você recria o que você quiser. Com uma perfeição quase que como se fosse a própria pessoa. Poder não pode. Mas... ela consegue? Ela consegue. Ela consegue fazer isso, a inteligência artificial. E aí nós voltamos de novo para os limites éticos, para quem... bom senso, para quem está ali. E lembrando que os excessos vão ser punidos, seja na área criminal, seja na área civil. Sempre os excessos. Então, eu estou usando... eu estou deturpando, ou estou indo contra aquilo que era o objetivo... da pessoa, uma pessoa pública, eu estou indo contra alguma coisa que em vida ela não teria falado. Então hoje nós estamos muito na polarização entre direita e esquerda, São Paulo, Corinthians, você está de um lado, você está do outro, que é um absurdo hoje o momento que nós estamos vivendo, porque o que faz com que as pessoas cresçam são ideias diferentes, posições diferentes, e aí a gente chega num consenso. Mas se efetivamente ficasse comprovado que foi criado ali, ela jamais diria isso, ou jamais ela teria aquele posicionamento, já é nítido que aquilo está sendo além do que poderia ser feito. Mas o ponto é esse, qual é o fim que está sendo dado? É algo que está sendo muito diferente do que seria, é muito diferente do que ela estaria ali, aquela pessoa em vida faria? Ela autorizaria? Eu não tenho como saber se ela autorizaria, mas tem a ver com o repertório dela, com o que ela é. Então, acho que assim, a inteligência artificial hoje ela tem meios para fazer o que ela quiser. Ela vai, como segundo o Elon Musk, ela vai tomar conta da gente. A gente não vai mais fazer nada. Ela vai fazer por nós e daqui a pouco substituir nós. Até que ponto algumas funções a gente já sabe que vai. Mas deve? Não deve. Não pode. Mas que faz? Pode fazer. Já assistiu o filme O Óleo, professor?
Wall-E. É o do robozinho? É do robozinho. Que é com o Will Smith, né? Isso. Assisti, mas faz tempo. Muito parecido com os dias atuais. Isso me traz muita semelhança. Eu falo assim, gente, é inacreditável quanto que algo que foi feito em 2001 nem falava sobre inteligência artificial e é totalmente idêntico aos dias atuais, ou vai se tornar idêntico, né? Se a gente não criar um posicionamento. Porque ali é basicamente o robô fazendo tudo pela gente. O robô trabalha por nós ali. É totalmente... Você falou 2001. E os Jetsons? Que não é da sua idade, deve ser do seu pai, da sua mãe, é meu. Que os Jetsons, todo mundo já viu os robozinhos, eles já tinham o celular, eles já tinham. Os Jetsons de 1970. Meu Deus. Eles colocam no YouTube que vocês vão achar os desenhos dos Jetsons. Eu assisti muito quando criança. Ele andava num carro voador. É o que vai ter agora os drones. Isso aí em 1970. Ele tinha um telefone celular que ele olhava aqui e falava com a pessoa do outro lado. Ele tinha uma cápsula que levava ele embora para onde quisesse. Ele voava. Tinha o cachorro passeando numa esteira. Essas são as esteiras da academia que a gente usa hoje. Então, assim, o ser humano, ele já prevê muita coisa. Sim. E vai acontecer. É que a diferença hoje... O que acontecia antigamente com a tecnologia, as revoluções, muita coisa demorou 200 anos para acontecer. E a gente sempre tem medo, né? E fala, mas quando trocou os cavalos que puxavam as carroças pelo carro, nossa, um monte de gente ficou desempregado. Aí surgiu o mecânico de carro, de motor, outras profissões vão surgindo. Cada vez que a tecnologia ela vem, a gente querendo ou não. Uhum. A grande diferença hoje é a velocidade. Porque a velocidade que as tecnologias hoje crescem e que mudam o cenário é de 1, 2, 5 anos. Antes demorava 50 anos, 200 anos. A internet, nós temos a internet 90, anos 90 começa a internet, nós já estamos 30 anos. O que ela evoluiu nos últimos 5, não aconteceu nos 25. Porque cada vez mais, e agora com as máquinas, você tem uma coisa que chama vibe coding, dentro da tecnologia e da inteligência artificial. O que é vibe coding? É programação usando a inteligência artificial. Antes, para você fazer um programa, um aplicativo qualquer para um celular, você precisava saber de programação, ter estudado ciência da computação, ter estudado programação, linguagem de programação. E um aplicativo, um site, sei lá, podia demorar um mês, se o cara fosse bom, tivesse dedicado. Com a inteligência artificial, usando o vibe coding, se você souber escrever o prompt, né? Você der o script para ele faz um negócio para você em um dia, 2. Talvez em horas. Dependendo do que for, em horas. Então, a tecnologia hoje, ela é muito mais rápida. Ela por isso que destrói, né, muita coisa. Vão aparecer outras profissões? Vão. O grande ponto é a velocidade que isso está acontecendo e o ser humano não está preparado para isso. A gente parece que está todo mundo falando sobre isso, mas quase ninguém... Eu tenho conversado com muita gente sobre inteligência artificial, porque é um assunto que eu gosto. O pessoal da Automate, que é essa empresa que eu falei para vocês, está fazendo um trabalho maravilhoso aqui com a gente no escritório. A gente está trabalhando muito sobre transformação digital. E cada vez que eu converso com a moçada lá de Salvador, mandar um abraço para todo mundo lá, o pessoal da Automate, a equipe do Fernando, Pablo... a Lara, vou esquecer o nome de todo mundo, a Vicky, a Ingrid, a turma toda lá, quando eu converso com eles, jovens assim como você, que dominam esse assunto e transformam qualquer coisa num sistema fácil de ser usado, em algo que vai melhorar a vida. Então, assim, quem não tiver pronto para isso, vai ficar obsoleto. E aí o direito sempre vem depois. Esse é o ponto. As transformações sociais acontecem. Falávamos agora há pouco sobre direito penal, né? O Código Penal é de 1940. Nós temos várias leis que vão sendo atualizadas, mas demora. Para ter uma atualização legislativa, você depende do Congresso. Você depende de aprovação. A vida continua. A vida está andando. Por exemplo, eu acho que é 45 ou 40 o Código Penal? 40. Código 40. Penal 1940.
tem leis ali, tipo, que, por exemplo, adultério. Você tirou em 2005, não foi? 2005, ai, não lembro. Não lembro também. Já faz tanto tempo. Tinha adultério, gente, no Código Penal. Eu acho que isso pra mim é maluquice. Se fosse hoje, a cadeia tá cheia. Muito ia faltar mais. Cadeia, né? E muito mais cheia. Ia faltar cadeia, porque... e demorou, nós vimos 2015, 2021, é que vem a violação de dispositivo eletrônico, o 154A. Sim. Eu pegar seu WhatsApp aí agora e começar a mexer nele, ou seu namorado, ou sua mãe mexer no seu celular, sem autorização sua, até 2021 não era crime. Isso é o quê? Fato típico. Agora se tornou um fato típico. Fato típico. E quanto tempo demorou para isso acontecer? O WhatsApp aí é 2010. Foram 11 anos depois, foram 11 anos que as pessoas ficavam mexendo um celular do outro. Não, você não me ama, então me dá seu senha, me dá sua senha aí. Isso é um perigo. Esse negócio aí, não vamos entrar nem nisso, né? Professor, mas... Você deixa sua mulher mexendo no celular? Sim, Tô brincando. Eu sou um livro aberto. Tô brincando. Mas existem 3 coisas que a gente sempre brinca, né? É o momento piada aqui, né? Nós temos esse momento piada aqui no nosso podcast. Dizem que 3 coisas quando você fica morrendo de medo. Primeira delas, quando você vê uma blitz da polícia, seu carro pode estar tudo em dia, documento e tal. Enquanto você não passar da blitz, você fala, passei. Acho que ontem eu tomei chupei uma bala de conhaque, será que eu vou ser preso pelo bafômetro? É uma. Existe isso, não sabia. Existe. O quê? Bala de conhaque. Não, existe. Eu dei um exemplo, mas você pode ter tomado uma cerveja, ou você nem bebe, mas será que não tem uma lâmpada queimada no seu carro que você não viu e o policial vai lá e fala assim, e essa lâmpada aqui? A multa. Eu vou te multar aqui. Segunda coisa, um exame de HIV. Enquanto você não vê o resultado desse exame negativo, você fica pensando, será? Pode ser, né? Não sei, né? E dizem que a terceira coisa é quando seu namorado, sua namorada pega seu celular e fala, deixa eu só dar uma olhadinha nas fotos aqui. Enquanto ele não volta pra sua mão, você pode não ter nada. Mas vai que alguém manda um oi sumido ali na hora que tá olhando. Nossa! Então são 3 coisas que enquanto não passa, você pode não estar devendo nada, mas você fica ali apreensivo. Você fica. Então esse foi o momento piada aqui do nosso podcast, mas efetivamente é isso. As coisas vão mudando. Então, até 2021, eu podia, sou seu namorado, sua namorada, o que for, vou pegar seus celulares, eu peguei. Agora é crime. Você não pode. Se eu não autorizar, não pode. Tá? Para finalizar esse assunto que eu queria ainda adentrar em outro assunto. É muito importante também. Sobre essa parte. Como o senhor acha que o direito está preparado para enfrentar, ou melhor, ele está ciente os órgãos públicos estão cientes das consequências que isso está trazendo no mundo atual? Você diz as consequências a partir da mudança com a inteligência artificial, as consequências no plano apenas não só a partir da morte das pessoas, mas no geral? Exatamente, no geral. Eu acho que não. O governo, não só as leis, elas demoram, né? A lei, geralmente, quando ela é criada, quando a coisa já está consolidada. Quando já teve um... Nós temos a lei da união estável. As pessoas viviam em união estável desde 1977. Quando não podia divorciar, as pessoas se separavam e continuavam morando, faziam novas famílias. E a lei demorou quantos anos para ser aprovada? União civil entre pessoas do mesmo sexo. Todo mundo conhece alguém que está casado com uma mulher, um homem com um homem. Quanto tempo demorou para que fosse autorizada a união civil entre pessoas do mesmo sexo? Então, o direito não acompanha, até porque ele é mais demorado. E o governo, por meio de políticas públicas, aí sim ele deveria, porque a lei é uma coisa. A lei demora, a lei tem todo um processo legislativo, existe uma vontade... dos nossos nobres deputados, que eles estão preocupados com outras coisas, e às vezes não com o bem comum, que deveriam, mas demora. Em ano de eleição, galera, saibam voltar. Em ano de eleição. Então, mas as políticas públicas, a educação
que tem que ser. Isso aí deveria, por exemplo, já estar nas escolas. Todas as escolas deveriam ter um mínimo, desde a primeira série, igual tem português, matemática, teria que ter algo sobre direitos e deveres. O artigo 5º da Constituição é a nossa Bíblia, né? Todo mundo tem os 10 mandamentos, tem que pegar o artigo 5º da Constituição e todo mundo tem que saber. Você ter aí o governo ensinando sobre a inteligência artificial, quais são então, os limites éticos que nós temos, isso é questão de educação. Não vai... quando a lei começar a realmente ter uma lei que... A lei não consegue prever, né? A lei, ela é abstrata. O que vai ter, sim, são políticas públicas, políticas governamentais que vão, então, cada vez mais isso que nós estamos fazendo aqui, conversando, instruindo, falando, mas não vai acompanhar, não consegue. A tecnologia é muito mais rápida. Você depender de lei ou depender de determinação governamental, não. O governo ele pode ser um indutor de políticas públicas que vão dar as condições para que as pessoas possam, então ser letradas entendendo o que significa, quais são os seus limites éticos, quais são as responsabilidades. Aí sim eu vou agora esperar uma lei, porque a lei não pega. O único país no mundo que a pessoa fala a lei não pegou é no Brasil, né? Essa lei aí não pegou, não. Isso é fato. Como é que uma lei existe e não pega? A lei tem que existir e ser validada. Que isso traz fragilidade, né? Pro bem comum, pro social, quanto até mesmo pros outros órgãos, para a sociedade em si. Para os outros órgãos, eu digo no Poder Judiciário. A sociedade em si, eu acredito que ela não confia no Poder Judiciário. Aí vem para outro... Isso não está no debate, mas até mesmo as pessoas fazem justiça por conta própria, né? Vamos dizer assim. Hoje em dia nós estamos com um problema aí, porque até os nossos ministros do Supremo estão aí... envolvidos. A gente, né? Olha... Xandão, pessoal aqui, daqui a pouco eu vou receber uma intimação. Mas os ministros com relação com bancos, esposa de ministro ganhando 3 milhões, um outro ex-ministro 250 mil, jatinho. Como é que a população vai acreditar se a alta corte, que era para proteger... Os políticos a gente não acredita há muitos anos. Né? Isso é fato. A gente não acredita numa série de instituições que deveriam nos proteger. Mas o judiciário sempre foi o último bastião. É o que está lá para proteger, né? O guardião maior da nossa Constituição. E agora nós estamos vendo aí rumores de que se não tem nada, não tem crime ou não tem nada ilegal, mas pelo menos antiético. E aí, quem é para mostrar quem não basta é a mulher de César, né? Não basta parecer séria, não basta ser séria, tem que parecer séria. Não basta parecer ser o guardião da Constituição, tem que ser. Infelizmente, nós estamos vivendo casos, assim, muito voltados à corrupção, enfim, Banco Master, revertério, INSS... Tantas coisas aí ultimamente que só dá até tristeza, né? O Daniel Vorcaro, que é do Banco Master, está sendo ouvido nos próximos dias sobre o INSS. Então, também está envolvido no INSS. No Brasil, não é para amadores. O próximo assunto, professor, que eu escolhi, que aí volta ao direito penal. De fato, direito penal, algo que eu e o senhor a gente gosta bastante de tratar, é sobre mídia e crimes, como queira falar. Gostei, hein? Gostei. Mas, bom, uma coisa que eu estava pensando ultimamente, e eu estava até mesmo estudando, eu estava revendo o caso isso não é da minha época, mas eu vou introduzir esse caso que vai ser mais balizador. Fácil. Vai ser mais balizador, vai ser mais fácil para o senhor. Sobre a escola base, o senhor já ouviu falar sobre? Claro, isso foi essa escola base foi aqui próximo, na Aclimação, nesse bairro. Não sabia, não. Ela na rua, próxima à rua Turmalina. A escola base, isso é um caso enigmático. De condenação, né? Onde nós temos aí alguns promotores que queriam aparecer com mídia e toda uma família, todo um trabalho foi jogado no lixo pela vontade midiática.
Não, e não somente delegado, né? O delegado querendo se aparecer, enfim. Promotor querendo se aparecer. Acabou com a vida de milhões de pessoas. O que eu queria trazer é o quanto que isso... Quanto a mídia pode interferir num caso penal, num caso que envolve um crime, e o quanto que isso muda o cérebro do ser humano. Não é trazendo psicologia, mas também falando um pouco sobre essa questão da psique humana, mas é importante a gente ressaltar o quanto que isso mexe com o nosso psicológico, porque, querendo ou não, isso envolve também vítimas. Não é somente o fato em si, mas será que a gente ressalta tanto o crime e deixa a vítima de fora? Como que isso... Porque até hoje, as pessoas da escola base, por exemplo, não foram indenizadas. Né? Elas estão, se eu não me engano... Tem pessoas que ainda vivem na miséria por conta em linchamento humano, porque tem pessoas que realmente acreditaram que a escola base foi um local onde crianças foram abusadas, enfim. E aí eu queria a sua visão como agente do direito, como até mesmo como pessoa mesmo, e também como professor de direito penal. A mídia impacta no direito, no processo penal, nos critérios do processo? Sim, a mídia, hoje nós temos dois tipos de caso, com mídia e sem mídia. Uhum. Qualquer caso midiático, ele tem uma repercussão e ele tem um tratamento até pelos órgãos de justiça. Então, falávamos mais cedo, estava conversando com a Giovana, que é uma estudante de direito, está começando no primeiro ano, explicando para ela sobre teoria do crime. Falando sobre dolo, culpa e assim vai. E nós paramos efetivamente num momento midiático. Vamos usar o caso que está aqui mais próximo até, do rapaz da Porsche, que ficou bêbado aqui, bateu no carro de um motorista de Uber e ele está preso até hoje. Já houve vários pedidos de liberdade provisória. O Ministério Público estava processando ele ali, dizendo que ele agiu com dolo eventual, e ele disse que não, que ele não teve a intenção de matar e tudo mais. Nós temos aí dentro do direito penal o dolo eventual ou a culpa consciente. Eu costumo dizer que quando tem mídia, é dolo eventual. Se não tem mídia, vamos olhar se é a culpa consciente, se houve ou não outros elementos que não aquele que é o melhor, porque a sociedade gosta do espetáculo. Nós vivemos na sociedade do espetáculo. Então, quando há um caso midiático, todos nós damos palpites, aparece em tudo quanto é programa, quem é advogado, quem é advogada, quem não é da área do direito, dá o seu palpite, e dá o seu palpite com base naquilo que você sente. Quando você diz que um rapaz com grana tá num carro de mais de R$1 milhão, saindo da balada com a namoradinha, bêbado, e mata um pai de família que estava trabalhando 4 horas da manhã no Uber, para que lado que você vai? Pro pai de família. Claro. Isso é midiático. Mas as pessoas estão analisando o direito, e nós, profissionais do direito, estudantes, temos que analisar. Eu costumo sempre dizer, você está me perguntando como? Leigo? Eu estou perguntando como profissional do direito ou leigo? Se for como leigo, eu vou dizer, olha, é um absurdo. Olha, se fosse meu filho, se fosse meu pai que estivesse dirigindo, eu ia também eu quero a pena máxima para ele. Se eu puder, eu vou lá e mato ele. Pego o Porsche dele. Isso eu, tocado por algo que foi próximo a mim, na minha família, ou então porque eu estou influenciado pela mídia. Agora, como um profissional do direito, eu vou dizer, olha, eu preciso verificar as provas, as circunstâncias. E não é papo, gente. Todo mundo fala, isso é papo de advogado. Não, é a lei. Nós temos, inclusive, um delito no Código de Trânsito, 306, que vai dizer condução de veículo com uso de álcool. Tem um delito. E se tiver o evento morte, eu vou ter um aumento de pena. O homicídio doloso, eu tenho que ter à vontade. Então, para quem não tem análise técnica, então uma coisa é você analisar tecnicamente. Só que, independente disso, quando isso aparece na mídia,
tanto os promotores, como o delegado, como eventualmente, se esse crime for levado ao tribunal do júri, se realmente ao final da primeira fase do júri, que o júri é composto de 2 fases, então a primeira fase eu vou até a sentença de pronúncia, impronúncia, absolvição. Pronunciar significa o quê? Que o juiz verificou que aquele crime é um crime doloso, teve a intenção, contra a vida, ele é julgado pelo tribunal do júri. Quem julga no tribunal do júri? Quem é o conselho de sentença? Os jurados. Os jurados. Esses jurados são tirados da onde? Pessoas leigas. Da sociedade. Da sociedade. Se apareceu no Fantástico, se aparecer lá no Datena, se aparecer no Ratinho, se aparecer no Instagram, todo mundo já viu. Em tese, você seria isento, teria que estar isento ali e ouvir. Mas eu tive uma exploração midiática disso, dificilmente a pessoa vai ser um jurado, a não ser que ele tenha morado na Lua, ou que ele não tenha acesso a nada, ele não vai saber desse caso. Então, toda vez que eu tenho a mídia, ela tem o poder ela tem o poder nas eleições, ela tem o poder num caso criminal. A mídia seria o 4º poder, né? Executivo, legislativo, judiciário e a mídia. A mídia é considerada um 4º poder no Brasil. E tem o poder dos que tem grana mesmo, lá em cima, aí é mais acima ainda, é o quem manda. Mas a mídia seria um 4º poder. Apareceu na mídia, eu começo a influenciar as pessoas. Por isso que nós temos tantos influenciadores. Se eu começar a falar que nós vimos aí no caso do Banco Master, que eles contrataram influenciadores para falar mal da decisão do banco, para começar, para a população achar, não, está sendo um absurdo isso que estão fazendo. E eu contrato pessoas que têm exposição midiática, é um uso totalmente antiético, mas as pessoas são influenciadas. Por quê? Porque eu vivo hoje aqui, né? O celular. Minha vida passa por aqui. Todo mundo tem um celular na mão. Então, sim, eu acho que a mídia, ela tem o poder aí de influenciar, sim, e até definir um julgamento. Porque eu destaco essa pergunta, introduzindo esse tema, de uma forma do seguinte: ultimamente saiu a série Tremembé, né? O senhor, como professor e também da área do direito penal, assistiu com certeza. Trata também um pouco de processo penal, eu vi também até mesmo... Não processo penal em si, perdão, engano. Execução penal, o pós-processo, a parte da LEP? Lei de Execução Penal. Exatamente. Olha, eu lembro das minhas aulas de direito penal. Um beijo, Bartira. Um beijo, professora Bárbara, que me deram aula de penal. Ele me deu aula de processo penal, gente. Por isso que eu estou com a parte fresca. Mas, assim, essa parte da LEP foi introduzida na série. Eu gostei bastante. Mas uma coisa me veio a um pensamento, né? As pessoas, elas são curiosas. Querendo ou não, elas são curiosas. Mas será que ela tem que enfatizar tanto o crime? É necessário enfatizar tanto o fato? Isso pode mexer, abalar até mesmo com as vítimas que aconteceram. Tem vários casos, personagens, né? Elise Matsunaga, tem o caso lá da Suzane, tem o caso dos irmãos Cravinhos, junto do Roger Abdelmaci, eu acho que é assim que fala. Então, são vários casos. Então, assim, ao meu ver, talvez seja um pouco de exaltação. Eu, falando como pessoa leiga. Mas eu, como pessoa do direito penal, eu também acho muito interessante, porque traz essa parte da LEP. Aí eu queria saber, da sua opinião, como o senhor como professor, e até mesmo como leigo, como que o senhor visualiza isso? Esse é um fenômeno, tem inclusive até um nome que vem dos Estados Unidos, é True Crimes. São séries baseadas em crimes verdadeiros que aconteceu. Uhum. Não é uma suposição. Então, assim, até porque hoje... E também houve uma discussão, olha, pode explorar, inclusive, a pessoa, né, da Suzane Richthofen, o Abdel Nassif. Quando há uma condenação, esse caso ele se torna público, ele é real, eles nem podem receber, falar, olha, eles vão receber alguma coisa? Não vão. É algo que é objeto de processo, e o processo é público.
O princípio da publicidade, lembra do princípio da publicidade que a gente falou logo na primeira Sim. aula de processo penal? É a regra no direito penal. Eu tenho direito a saber o que está acontecendo. Porque é algo público. Público. A exceção é quando houver efetivamente algum prejuízo para as partes. Então, eu tenho nas varas de família, eu tenho menores, mas de resto, o processo penal é público. Tanto para que eu tenha para que eu não tenha acesso a um processo criminal, eu preciso pedir o sigilo e fundamentar. Uhum. Então, via de regra, a sociedade pode saber e ela deve. Até porque, quando a gente fala de direito penal e a teoria da pena, uma das funções da pena é servir de exemplo. Para que a sociedade, para que outros criminosos, ela é individual, então você cometeu um crime, olha, se você cometer de novo, então que todo mundo saiba, se você cometer um crime, você vai pegar uma pena de 6 a 20 anos se você matar alguém em um homicídio simples. Todo mundo tem que saber. Então, eu já sei isso. Quando eu tenho aí o uso comercial desses, que é o true crime, claro, eu não estou fazendo nada ilegal, até porque é permitido, então, já que a própria lei quer que você tenha esse sentido de alertar a sociedade, mas é um desejo inato do ser humano conhecer. A gente tem aí a psique humana, a gente gosta, não é à toa, aí você falou da professora Bartira e da professora Bárbara, eu vou falar do professor Pablo e da professora Heloísa, que cunharam o termo penal é mais legal, hashtag penal é mais legal. Por que o penal é mais legal? Muita gente nas faculdades de Direito, até fora, é por isso que os filmes são tão... Todo mundo gosta, o crime, né? O crime, ele fica ali, nem pode ser que você nem trabalhe. E no dia a dia, trabalhar na área do direito penal não é algo simples. Mas é que está ali próximo do ser humano. Todos nós podemos cometer um crime. Existem alguns crimes, eu costumo dizer, que existem alguns crimes que são da índole. Provavelmente, provavelmente não, com certeza eu não vou roubar ninguém. Um exemplo, se alguém mexer algo com a sua filha, obviamente o senhor... Pode ser que eu cometa um crime de homicídio. Então, o direito penal ele é para proteger. E todo mundo pode um dia vir a cometer um crime, que seja pequeno, pode ser grande. O ser humano tem uma tendência natural, ele é uma pessoa que ele está ali suscetíveis às suas circunstâncias. Então, assim, todo mundo gosta de saber, né? Por isso que a gente tem esse lado da psique. Isso está sendo explorado comercialmente, pelos filmes e tudo mais. Do ponto de vista da lei, a lei permite. É um incentivo? Não. Eu não vou assistir um filme lá e vou fazer igual. Ao contrário, né? Eu não quero fazer isso. Eu, na minha visão, quando você tem acesso a essa informação... Mas se eu já sou uma pessoa que eu tenho uma índole criminal, não vai ser um filme. É igual você falar assim, poxa, tá assistindo um filme de guerra... Todo menino gosta de filme de guerra, de tiro pra lá, tiro pra cá. Eu assisti muitos filmes e nem por isso eu saí pegando uma arma e no outro dia eu saí matando alguém. Acho que eu tenho um desvio psicológico aí que talvez isso vá agravar, mas é um desvio, não é o principal. Então, não, eu não entendo que... eu acho que até todo mundo tem uma curiosidade, essa curiosidade está sendo... está sendo aguçada. São crimes que já foram julgados, são crimes onde há uma condenação transitada em julgado. Então, é uma condenação definitiva. As provas estão lá, todo o contraditório, a ampla defesa, tudo que é direito daqueles envolvidos foi observado. E já foram explorados. E em nenhum momento, quem não assistiu, assista, eu gostei. Pena que foi rápido, mas... Terá vamos segunda fazer parte. mas é rápido, quando você gosta. E nenhum deles, eles exploram as vítimas. Não. Aí vai ao encontro que você disse. Mas a questão... Não tem exploração da vítima. Se eu explorar a vítima, aí sim isso não pode. Ali está falando das situações que levaram, os casos são ali mudados até para ter uma romantização, como você disse. Senão não fica um negócio legal de assistir. Mas 90% ele está relatando o que aconteceu. Se você pegar, né, sem dar spoiler, o Daniel Cravinhos
virou gay na cadeia, ele se relacionou com outro homem. Ele Sim. disse que não. Ele deu o depoimento e falou, não, isso aí... Mas ele... É um relato de um detento que escreveu, que estava lá vendo e que fez, escrevendo tudo que estava acontecendo, e ele deu esse depoimento. Ah, então agora nós estamos... Não, é um relato. Claro, o Daniel Cravinhos, se conseguir comprovar, não que ele participou da morte do pai e da mãe da Richthofen, isso ele não tem o que fazer. Agora, que ele está sendo... que o filme retrata ele como gay, dizendo que ele tinha relações sexuais com outro homem dentro da cadeia, e isso não for verdade, e ele conseguir comprovar, ou mesmo que isso tenha sido verdade, e ele se sentir aviltado por isso, ele pode processar civilmente, criminalmente e tudo mais, porque não tem a ver com o fato em si. O fato é, ele está preso porque ele é um dos autores do assassinato do casal Richthofen. Agora eu tô dizendo que ele é gay também. Então, é outra história. Entenderam aí, gente? Os limites. Ele pode, olha, isso não tem nada a ver mas eles contaram a história e com fundamento tudo bem, eu sou gay, mas eu não queria que isso fosse exposto. Uhum. Mas alguém que teve relacionamento com ele, que também foi lá e falou, nós somos sim. Então, tá vendo? É um emaranhado de coisas que você vai se desdobrando. Não sei se eu consegui explicar aí o meu ponto de vista. Conseguiu sim. É uma vertente muito boa, porque, por exemplo, como você tinha dito, né? O caso do Daniel Cravinhos. Falo no sentido de tudo explorarem sobre a vida deles, tipo, darem palco aos que aconteceram. Obviamente que a gente não pode sempre se prender ao passado, né? As pessoas, não é à toa que nós não temos no nosso Código Penal prisão perpétua, nem pena de morte. Nós não devemos se prender ao passado. Isso, ao meu ver, a Constituição deixa bem claro que se a pessoa cometeu um ato, ela precisa pagar, ela precisa tem que ser punida, sim. Só que é no sentido de dar palco, essa romantização que as pessoas, elas às vezes só focam no crime, isso às vezes causa até mesmo dor às vítimas, ter que às vezes reviver, mostrar de novo o fato que aconteceu. Então, assim, são coisas que mexem com a psique humana, mexem com o psicológico humano. Isso tem que ser discutido, ao meu ver, quanto na área do direito, para ver os limites, quanto até mesmo como sociedade. Isso é bem importante. Eu estava pensando até mesmo, por exemplo, o caso do Jeffrey Dahmer. Não sei se o senhor já ouviu falar, que é o caso do americano, serial killer americano. Sim. Que isso foi explorado. Teve 2 documentários na Netflix, um contando a vida dele e o outro contando as histórias reais, sem ser baseado na ficção. E foi processado. A Netflix foi processada porque utilizou... A mídia foi muito a fundo. Então, são coisas que têm que ser discutidas, têm que ser embasadas, entender assim, tá, aonde que é o limite disso aqui? Por que está tanto sendo discutido algo que já foi julgado, o cara infelizmente morreu, enfim. São pontos, são visões que são importantes. Então, aí nós estamos indo, né? Acho que o que vai... São 2 bens jurídicos que nós temos aqui. Isso já foi discutido no Supremo, inclusive por ocasião até de algumas nuances da Lei Geral de Proteção de Dados. São 2 direitos. O direito à informação e o direito à privacidade. O direito tem que tutelar os 2. Qual que vale mais? O direito à informação, porque nós estamos dando informação, falando, olha, aconteceu isso, para que isso não se repita. É a questão hoje do 8 de janeiro. Quem é a favor, quem é contra, mas de fato aconteceu algo que não é algo comum. Alguém invadiu os poderes, querer destruir. Podemos discutir a dosimetria das penas, mas que todo mundo sabe que aquilo está errado. Uhum. Então, eu vou sempre falar para que isso não aconteça novamente. Houve um crime, eu vou repetir. Então, direito à informação, eu estou informando. Né? Houve uma discussão, isso. Eu tenho direito ao esquecimento? Já foi. Então, o Supremo já se deteve sobre esse assunto e o que ficou decidido é que o direito à
A privacidade não pode se sobrepor ao direito à informação. O que significa isso? Eu posso informar. Eu vou informar. Se aquilo exceder, no que exceder, cabe a outra pessoa que se sentiu lesado tomar as suas medidas. Então, assim, eu como vítima, estou toda hora me sentindo, porque isso aparece todas as horas, todos os momentos, eu ainda me sinto abalada. Se você pegar esses crimes que nós estamos falando, eles aconteceram há 10 anos, eles já até cumpriram as penas. Puxa, mas apareceu de novo e eu vou... Então, eu preciso comprovar que aquilo, depois de 10 anos, depois de 20 anos, ainda me causa alguma coisa. Eu comprovando isso, o direito vai me socorrer. Então, o que foi escolhido pela nossa Constituição os dois bens jurídicos, eles são tutelados. O direito à informação e o direito à privacidade. Quando esse passar por cima, então, o direito à informação está violando a minha privacidade, a minha personalidade, os meus direitos, eu comprovando efetivamente isso, aquele que excedeu, seja a mídia, seja um jornal, seja uma revista, como no caso do Dahmer, que você citou, eu vou processar a Netflix e ponto. E vão continuar vendo outros, e assim vai. Por quê? Porque é um direito à informação. Esse direito à informação não é uma censura. Ah, não, isso não pode. Uhum. Isso não pode. Não, faça. Se isso violar alguma lei, se for crime, não pode. É crime, mas não é crime. Então, agora eu vou para os limites. Olha, até onde isso está indo, até onde é o impacto que isso pode acontecer, o que está causando aí nas próprias vítimas ou na sociedade. Os excessos vão sendo punidos. Porque o direito à informação, ele se coaduna, ele anda junto com o direito à privacidade. Certo. Muito importante destacar esse ponto, porque... É a questão. Os princípios, os direitos... as bases do direito, né? Que é descrito como cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas. No direito, artigo 5º da Constituição, todos têm direito... Todos são iguais perante a lei. Enfim, não vou descrever todo o artigo 5º, mas... O caput. Mas é importante frisar que todos os direitos das cláusulas pétreas são importantes. Eles só não podem ser, se forem necessários, salvo os casos que eles sobressaem uns aos outros. Que a gente sempre tem aquela briga, sempre tem aquela discussão. Que qual deve ser o maior... Qual bem jurídico é maior do que o outro? Qual bem jurídico deve ser mais tutelado? Exatamente. Vou dar um exemplo clássico. Liberdade de expressão ou outro direito que deve ser resguardado, enfim... que está sendo muito discutido. Liberdade de expressão ou censura, não sei o quê, tudo mais. As coisas que estão sendo discutidas ultimamente. Então, foi bem importante o que o senhor falou sobre a questão do direito, qual direito deve ser ressaltado. Tem alguns que devem se opor, deve se sobressair para que haja a proteção. Porque se está sendo ferido, tem que ser protegido. É isso. Então, eu gostei bastante do nosso papo. O senhor tem alguma coisa mais a falar, professor? Eu queria só, primeiro, te parabenizar pela essa iniciativa. Acho que os estudantes de direito, os profissionais, eu vejo, assim, em você uma geração que está aí cada vez mais usando essa tecnologia, usando essas discussões, porque vocês são o futuro. Uhum. É vocês que vão criar aí as bases do novo direito, que vão dar aí as novas decisões. O mundo é novo, o direito ainda é um pouco antigo. Mesmo com tudo isso, o direito, como eu falei, ele não acompanha. Mas são as teses, são as discussões. E eu queria parabenizar, não só pela iniciativa, mas por estar muito bem preparada. Me fez aí algumas perguntas que eu tive que refletir. Às vezes a gente não para no dia a dia para pensar sobre alguns assuntos. Mas o gostoso é isso, que o direito, ele tem várias possibilidades, é o que faz com que a sociedade possa conversar de vários assuntos, lembrando sempre do bom senso. O bom senso é o que a gente tem que ter sempre, né? O bom senso é saber, inclusive, que você que vai assistir vai falar assim, poxa, mas estamos quase 1h30. O bom senso vai dizer para você
É melhor ficar 1h30 assistindo algo de conteúdo legal, que você pode aprender com a Mafê, comigo, ou você vai ficar 1h30 passando assim no Instagram e olhando a vida dos outros? É o bom senso. O que é melhor? Para você, se for ficar passando conteúdo, ok. Se for para você ficar 1h30 aprendendo, cada um segundo as suas vontades. Isso foi para mim muito valioso, porque eu refresquei as minhas memórias de direito processual penal e direito penal também. Dolo, culpa... Teoria do crime. Teoria do crime, muito bom, professor. Eu gostei bastante. Foi uma experiência muito boa te entrevistar. Eu acho que é sempre uma honra quando a gente conversa, quando a gente bate um papo, que não é somente sobre o direito, mas é você me passando conhecimento e eu trazendo também conhecimento para você. Então, é algo... Uma troca ambígua. Então, assim, agradeço pela oportunidade de te entrevistar. É sempre uma honra para mim. Se puder, me chame mais vezes. Mas, assim, agradeço, de fato. E que eu possa ainda fazer ainda mais parte quanto o senhor fazer parte da minha trajetória, quanto eu fazer parte da sua, e que a gente sempre esteja aí caminhando no direito juntos. Ela só começou. Ela só começou, né, professor? Obrigado. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Obrigada. Obrigado.